Eu queria que vocês me falassem um pouco sobre o tema que vocês trabalharam, qual foi ele, quais os principais conceitos que vocês aprenderam nesse semestre, também se vocês fizeram algum tipo de experimento, alguma pesquisa relacionada a ele, me falassem em geral o que vocês trabalharam. O nosso grupo é cultivos celulares em monocomada 2D e em sistema 3D. Bom, eu vou dar mais ou menos uma definição para vocês de como foi o nosso estudo durante esse percurso todo aí, desses meses que a gente passou aqui na Casa da Ciência. Bom, primeiro a gente tem aqui o cultivo 2D, que a maioria do pessoal conhece e tudo mais. O cultivo 2D, ele é representado basicamente por células retas. Ou seja, quando você for estudar, quando você for fazer um teste fármaco em um cultivo 2D, a toxina ela vai pegar diretamente em cima da célula. Ou seja, você não vai ter o resultado igual você teria no modo de cultivo 3D, que seria basicamente mais aproximado do corpo humano. Ou seja, o modo de cultivo 2D, ele é muito utilizado hoje em dia, só que tem um porém, o modo de cultivo 3D está sendo mais implementado aí e está sendo bem introduzido nesse mundo da ciência. Ou seja, o modo de cultivo 3D ele vem tomando lugar no mercado e ele é um modo que chega mais perto, se aproxima mais do que, como eu falei, o modo de cultivo 2D. O modo de cultivo 3D, ele tem uma representação aqui do esferoide. Bom, aqui mais ou menos seria o núcleo onde tem a maioria das células. Isso aqui todo seria um aglomerado de células. Ou seja, você fazendo o teste aqui nesse aglomerado, você teria um resultado mais aproximado do que seria do modo de cultivo 2D, que seria, ou seja, você injetaria a toxina toda reta, como eu falei, ou seja, pegaria todas as células. Já aqui não, aqui pegaria distribuindo a toxina em basicamente o lado que iria pegar e tudo mais. Ou seja, o modo de cultivo 3D, ele é mais eficaz e como eu falei, está ocupando espaço no mercado aí. Durante esse projeto, vocês tinham alguma pergunta que vocês estavam buscando responder? Vocês passaram por algum processo que vocês investigaram do ponto de vista científico para entender melhor algum processo? Como vocês fizeram isso? A pergunta que a gente buscou responder foi como chegar ao cultivo celular tridimensional. Bom, então para isso a gente partiu das bases, que seria o que é célula, a gente definiu o que é célula, o que seria o cultivo celular, o que seria o cultivo celular mais utilizado, que seria o cultivo celular bidimensional. Então a gente partiu desses princípios e fez análises práticas até chegar ao cultivo celular tridimensional. E com esse cultivo celular tridimensional a gente conseguiu até mesmo encontrar resultados da viabilidade do uso de fármacos e de sua eficácia. Então, partindo do que é célula, chegamos a um fármaco sendo utilizado sob o modelo in vitro tridimensional. Por que os pesquisadores fazem cultivos celulares? Para que serve ficar cuidando de célula em laboratório? Qual que é a importância disso? Partindo do pressuposto que quem está nos ouvindo não entende nada sobre o tema, primeiro definiríamos o que é célula. E diríamos que a célula estaria presente em todos os seres vivos e seria uma das unidades básicas da vida, a célula. E a importância da célula é que se todos os seres vivos têm células, logo os humanos também teriam células, e os humanos precisam de uma orientação médica e uma orientação farmacêutica para prolongar sua vida de modo a ter doenças curadas. Então a gente consegue fazer análises farmacológicas pelo cultivo celular, que seria tirar do meio normal, do meio natural essa célula, tirar do ser vivo essa célula e colocar em um meio que não está vivo. Ou seja, a gente consegue colocar nutrientes para prolongar a vida dessa célula, tirando-a de um ser vivo, de um meio natural. Então, com o cultivo celular, a gente consegue fazer diversas análises farmacêuticas para aplicação na medicina e mesmo em outros ramos da ciência.